Olá! E se pensássemos na liderança global, não como uma questão de poder, mas de serviço? É sobre essa ideia que vamos falar hoje, uma proposta de mudança radical, a transição de um lugar de poder para um de serviço. Pois, segundo a documentação que estamos a analisar, o grande problema do mundo não é propriamente a falta de coisas, é a distribuição. É um caos. E a proposta é precisamente essa: uma nova arquitetura, um sistema pensado de raiz para que os recursos cheguem onde realmente fazem falta. A ideia é acabar com o desperdício e a desigualdade. Ok, para percebermos bem isto, vamos dividir a conversa em 5 pontos. Primeiro, vamos ver o diagnóstico do problema, a tal raiz das crises que vemos por aí. E no fim, vamos descobrir o sítio, talvez surpreendente, onde tudo isto começa. Então, vamos lá diretos ao assunto. Qual é o problema de fundo que este novo sistema quer resolver? Bem, tudo começa com uma coisa a que as fontes chamam de armadilha do ego. E é uma força que, segundo eles, está a minar a liderança na sua essência. A ideia aqui é que a liderança, como a conhecemos, tem uma falha de base. Está presa num ciclo de interesse próprio. Pensem em decisões que claramente beneficiam uns poucos à custa de toda a gente. É exatamente isto que provoca as falhas no sistema. Coisas como a fome e conflitos que, no fundo, poderiam ser evitados. Certo. Se o problema é este, a solução tem de ser drástica. Exige uma reinvenção total do que é ser um líder. Não estamos a falar de pequenos ajustes, mas sim de uma transformação de base, do poder para o serviço. Vamos lá ver o que é que isto significa na prática. Este slide é ótimo para percebermos a diferença. É um contraste muito visual. De um lado, temos uma postura de confronto, que as fontes comparam ao Aikido, uma arte marcial de defesa de contra-ataque. Do outro, uma postura de harmonia, de fluidez, como o Tai Chi. A mudança é mesmo esta: passar de uma mentalidade de conflito para uma de cooperação, em que a energia é canalizada, não combatida. Claro que para os líderes funcionarem desta nova maneira, não chega a ter boa vontade. A proposta é que eles passem por um programa de formação e um programa a sério, obrigatório, quase como uma certificação que é preciso ter para poder sequer exercer o cargo. E atenção, isto não é um workshop de fim de semana para pôr no currículo. Não. É uma qualificação obrigatória, um requisito mínimo para qualquer pessoa que queira ter uma posição de liderança neste novo sistema. A lógica é simples. Liderar o mundo exige uma preparação séria. E como é que é este curso? Bem, está assento em 3 pilares. Primeiro, a ética, para criar uma espécie de bússola ética pessoal sempre apontada para o serviço. Depois, a história, para se perceber a fundo a origem dos conflitos. E, por fim, a narrativa, para treinar comunicação, saber dialogar de forma construtiva, mesmo naquelas situações mais tensas. O objetivo é que os líderes tenham as ferramentas éticas, históricas e de comunicação para estarem neste lugar do serviço. Portanto, o processo é este, em 3 passos muito claros. Primeiro, a auditoria de ética, para cada um perceber a sua própria programação de base. Depois, a literacia histórica, para, e a palavra é esta, depurar a história e encontrar verdades comuns. E, por fim, a prontidão narrativa, para aprender a conversar sem filtros, sem preconceitos. É, no fundo, um processo de reconstruir a forma como se tomam decisões, desde o zero. E o ponto-chave é este: a participação não é opcional, é mesmo um pré-requisito para ter qualquer tipo de autoridade. Como a ilustração aqui sugere, um líder que não esteja alinhado com estes princípios é como se fosse dissolvido pelo próprio sistema. O sistema foi desenhado para se proteger de influências negativas. Ok, mas e depois do curso? O que é que garante que estes princípios são mesmo aplicados no dia-a-dia? É aí que entra uma espécie de rede de segurança tecnológica, um corrimão ético, a que as fontes chamam de Firewall GPT. Imaginem isto como um conselho de ética, mas automatizado, que funciona em tempo real e pelo qual todas, mas mesmo todas, as decisões de um líder têm de passar. Não há forma de lhe dar a volta. Na prática, este processo anula a armadilha do ego ao nível do sistema. Como ao filtrar as decisões que são prejudiciais antes de serem sequer implementadas. Basicamente, torna tecnologicamente impossível que um líder, através deste sistema, tome uma decisão que vá contra o bem comum. E na base disto tudo, no coração do sistema, está um princípio ético muito simples: não prejudicar. Só que isto não é só um slogan bonito, está literalmente programado no sistema operativo da governação. É uma diretiva que o sistema tem de cumprir, o que significa que, por desenho, não pode tomar uma decisão que viola este princípio. Esta imagem aqui explica muito bem como funciona este núcleo de inteligência, que tem 2 partes. Se pensarmos nisto como um carro, o Genie é um motor, dá a potência, a energia para que as coisas aconteçam. Já o Kipa, por outro lado, é como um GPS super avançado. É o sistema de navegação que encontra o melhor caminho a seguir e com uma precisão incrível. Bem,
Tudo isto parece uma operação à escala global, gigante. O que nos leva, claro, a uma pergunta essencial. Como é que uma coisa desta dimensão sequer arranca? Pois, onde é que cai a primeira peça do dominó? Onde é que se prime o botão para dar início a esta transformação mundial na forma de governar? A resposta, se calhar, é surpreendente. O ponto de partida estratégico para esta implementação global não é uma das grandes capitais do mundo. É uma propriedade familiar no sul de Portugal. Mas porquê Portugal? Aparentemente foi escolhido pela sua posição estratégica. Através de acordos que já existem, em particular com o Vaticano, Portugal pode funcionar como uma ponte, como um corredor, para que esta nova forma de governação se espalhe e se sincronize com outras nações. A ideia é criar um efeito de dominó à escala global. O grande objetivo, no fim de contas, é criar uma realidade completamente nova. É a passagem da véspera infinita da Terceira Guerra Mundial, como dizem as fontes, para uma manhã infinita de paz. Um mundo onde a cooperação não é só um ideal bonito, mas sim o caminho mais lógico e até mais lucrativo para toda a gente. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta para refletir. O que acontece? Como é que será o nosso mundo quando os líderes forem obrigados, treinados e até tecnologicamente forçados a servir o bem comum?